És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Bom e abençoado dia. Este é o culto do 6º domingo de Páscoa. Ainda estamos no período de isolamento social. Portanto, não é possível para nós nos reunirmos aqui na igreja conforme gostaríamos. Certamente as palavras de Jesus, indicadas na leitura do Evangelho para este domingo, trazem grande consolo para nós, para a igreja, neste momento em que estamos passando. Jesus diz aos discípulos: eu não vos deixarei órfãos, mas enviarei outro Consolador. Jesus não abandona os seus discípulos, Jesus não abandona a igreja, Jesus não abandona nenhum de nós. Pelo contrário, Ele nos envia outro Consolador. Ele nos envia o seu Espírito Santo, que está presente em nossas vidas e que se faz presente também neste momento, quando a palavra de Deus é lida e anunciada, quando o Evangelho, o perdão, é proclamado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo é quem convence o homem do seu pecado. E é Ele quem concede a fé para que creia no perdão contido no Evangelho de Cristo. Esta palavra nos revela que todos nós somos pecadores. Nos leva a sentirmos pesar pelos nossos pecados. Mas, ao mesmo tempo, o Espírito de Deus, pela palavra, nos encoraja a nos achegarmos diante dEle, com confiança verdadeira no seu perdão. É isso que queremos fazer neste momento, confessando a Deus os nossos pecados. Querido Deus, peço que ouça a minha confissão e anuncie-me a absolvição que vem de Ti. Confesso-me culpado de todos os pecados. Tudo isso eu lamento, rogo misericórdia e quero corrigir-me. Deus seja misericordioso para contigo e fortaleça a tua fé. Amém. Se você crê que a minha absolvição é a absolvição de Deus, então eu, por ordem de Cristo, perdoo todos os seus pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique em paz. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos.
discurso de Paulo em Atenas. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque, passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se, porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos, e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. O Santo Evangelho para este sexto domingo de Páscoa é o Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 15 a 21. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Palavra do Senhor. Confessemos a nossa fé cristã.
Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Espírito do vivo Deus, desce sobre mim. Espírito do vivo Deus, desce sobre mim. Muda-me, molda-me, usa-me. Espírito do vivo Deus, desce sobre mim. Espírito do vivo Deus, desce sobre nós. Espírito do vivo Deus, desce sobre nós. Muda-nos, molda-nos, usa-nos, vive em nós. Espírito do vivo Deus, desce sobre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos chegando ao fim do período de Páscoa. Nessa próxima quinta-feira, os cristãos se lembrarão da ascensão de Jesus, quando ele se despede dos seus discípulos e sobe ao céu. O próximo domingo será o último domingo deste período da Páscoa. E então celebraremos o Pentecostes, a vinda do Espírito Santo para a igreja. Talvez por essa razão, em nossa série de leituras indicada para hoje, temos a promessa de Jesus de que ele não deixaria os discípulos órfãos. Ou seja, ele não os deixaria sozinhos. Ele não os abandonaria. Jesus estava se despedindo dos discípulos e ele lhes promete o Espírito Santo, a fim de que esteja para sempre convosco, diz Jesus. Falar sobre o Espírito Santo é falar sobre a ação de Deus em nós. E nesta manhã eu gostaria de falar a respeito deste que Jesus prometeu nos dar, o seu Espírito. Em nosso texto, a palavra original que se refere ao Espírito Santo é a palavra grega paráclito. E é preciso dizer que não há equivalente em nossa língua, o português, que capte o significado completo dessa palavra. E isso pode ser uma dificuldade,
pois ela ocorre com bastante frequência nas Escrituras para descrever a obra do Espírito Santo e, às vezes, a obra do próprio Jesus. Com base nos possíveis significados desta palavra, é que queremos refletir hoje sobre a ação do Espírito Santo em nós. Os tradutores da versão que lemos hoje, a tradução de Almeida, optaram por traduzir a palavra Paráclito como consolador, para tentar assim capturar o seu significado. Diz o texto, as palavras de Jesus: "E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador." Consolador. Essa é uma grande verdade quando falamos a respeito da ação do Espírito Santo. Este Espírito oferece consolo e conforto às pessoas, especialmente em tempos de grande sofrimento. O Espírito nos consola em circunstâncias difíceis. Mas existe um uso mais antigo da palavra consolo, que amplia ainda mais o nosso entendimento sobre a ação do Espírito Santo em nós. Consolo pode significar apoio, suporte, auxílio. Daí algumas traduções usarem a palavra auxiliador para referir-se ao Espírito Santo. Houve um tempo em que oferecer consolo a alguém era uma oferta de auxílio, de apoio, de ajuda. Por exemplo, alguém poderia proporcionar consolo a um soldado no campo de batalha, oferecendo a ele comida ou abrigo. Em outras palavras, consolo aqui significa o encorajamento e a provisão de suprimentos que permitem a nós, o povo de Deus, continuar se levantando e avançando para cumprir a nossa missão. Outros tradutores do texto bíblico optaram por traduzir Paráclito por advogado. E este é certamente um significado importante atribuído ao Espírito Santo. Com certeza, advogado, o papel de advogado, faz parte da ação do Espírito Santo. Advogado é aquele que intercede por alguém, que o defende. Esse é o mesmo Espírito intercessor que, nas palavras do apóstolo Paulo em Romanos 8:26, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Esse Espírito fala em nosso nome, quando as nossas próprias palavras são fracas. Esse advogado leva as nossas orações, nossas fraquezas e tudo o que somos diante do Pai. E ao nos sentirmos culpados pelos nossos pecados, certamente encontramos misericórdia nessa imagem do Espírito Santo como um advogado, alguém que trabalha 24 horas por nós, nos defendendo, levando-nos a Jesus e à sua justiça. Essa imagem do advogado é ainda mais esperançosa quando percebemos que o nosso advogado tem a mesma opinião que o juiz. Ambos querem nos absolver de nossas culpas e pecados. Portanto, assim como Jesus, que também é chamado de Paráclito no Evangelho de hoje, o Espírito Santo advoga por nós quando falhamos. Ele nos defende quando somos incapazes e indignos de nos defender por nós mesmos. Mas o Espírito Santo, o Paráclito, tem outra função além de consolar, auxiliar e defender. É Ele, o Espírito, quem nos dá forças para viver a fé e seguir o chamado de Jesus. O Espírito nos dá a coragem de responder ao presente da salvação com gratidão e amor. Sim, o Espírito também é quem nos fortalece e anima. Veja, qualquer atleta
dirá que deve seu sucesso, em parte, pelo incentivo, pelo encorajamento de um treinador. Aqueles que se destacaram como músicos foram animados e encorajados por professores, pelos pais ou pelos tutores. Perceba que qualquer empreendimento humano requer o apoio, a defesa, o fortalecimento e o encorajamento de outras pessoas. Isso não é menos verdade na vida cristã, que é a vida vivida em gratidão pelo presente da salvação. Toda grande testemunha, todo mártir, todo evangelista, missionário, todo cristão generoso, todas essas pessoas foram levadas adiante pelo impulso e pelo encorajamento do Espírito Santo. Nenhum dos nossos pais no passado, na história da igreja, poderia ter suportado o caminho de fé se Jesus simplesmente os tivesse deixado órfãos, sozinhos. Portanto, foi esse Paráclito que deu a Pedro a força para alimentar as ovelhas de Jesus. Esse Paráclito deu a Estevão a coragem dos mártires. Esse Paráclito agiu grandemente na vida do apóstolo Paulo, antes um perseguidor, um assassino de cristãos, que tornou-se o pregador e missionário que conhecemos, que foi capaz de dar este ousado testemunho diante das multidões em Atenas, conforme podemos ler nesta manhã. E assim também, este Paráclito ajudou cristãos ao longo da história, nas suas mais diversas vocações, como professores, como artistas, como evangelistas, como pregadores, cuidadores, reformadores, também como pais, mães, filhos, avós, netos, a viverem o seu chamado para a vida cristã. Pois saiba que o mesmo Paráclito está ao nosso lado hoje. Ele está ao seu lado. Ele é para nós tudo o que o Espírito foi para aqueles que viveram antes de nós. O Espírito sabe quando precisamos de forças para nos ajudar a seguir em frente. O Espírito habita em nós e enche os nossos corações de esperança. O Espírito estende a mão para nos ajudar a sair da lama quando caímos de cara no chão. O Espírito advoga por nós quando as palavras falham. O Espírito anima e encoraja, levanta e nos empurra para a frente, fazendo uso da palavra de Deus, sua lei e seu evangelho. Desde o batismo, cada um de vocês foi colocado na vida cristã, em uma jornada cujo fim é a plena e perfeita comunhão com o nosso Deus de amor. Certamente isso é verdade. E essa jornada que é a vida cristã terá reviravoltas inesperadas, contratempos e falhas. Certamente isso também é verdade. Mas felizmente, o Espírito oferece fé sustentadora, para que você confie que Deus o guiará e proverá o que é bom por meio desses acontecimentos inesperados. O Espírito lhe oferece a graça e a misericórdia que lhe permitem avançar, mesmo diante das derrotas, mesmo diante do seu próprio pecado. Em nossa vida, meu querido irmão, minha querida irmã, nos momentos de dúvidas, de ansiedades, é o Paráclito, o Espírito Santo, que nos levará a Jesus e a sua promessa, porque eu vivo, vocês também viverão. Onde quer que você esteja, quaisquer que sejam as escolhas que enfrente, qualquer cansaço que sinta, quaisquer dúvidas que você tenha, veja e saiba que o Espírito está lá com você, dando força e coragem
e chamando-o para Cristo, que não te deixou órfão. Amém. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará vossos corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Santo e todo-poderoso Deus, fizeste a promessa de que nenhum mal nos sobreviria, nem praga alguma chegaria à nossa casa. Atende, pois, o brado de socorro que enviamos aos céus em favor das dezenas de pessoas que, neste ano, estão sofrendo e morrendo de epidemia. Abençoa os recursos empregados para impedir o alastramento deste mal. Fortalece os que se esforçam por curar e consolar os doentes. Auxilia os que sofrem e restaura os abatidos. E aos que recuperaram a saúde, concede a graça salvadora e o consolo celestial que procedem de Cristo Jesus, nosso Senhor. Pai de amor, agradecemos-te pelos aniversariantes dessa semana. Nos lembramos da Luriene, da Dona Eva, da Naira e também do Klaus. Continues abençoando a estas pessoas, fortalecendo-as na fé em Cristo como seu único e suficiente Salvador. E de acordo com a tua vontade, concede que possam desfrutar muitos outros anos de vida, na companhia e presença dos seus familiares e amigos. Onipotente Deus e eterno Pai, também queremos te agradecer pela Denise e o Chico, que nesta semana completaram 31 anos de vida matrimonial. Nós sabemos que a família é uma instituição divina. Tu formaste as famílias para o nosso próprio bem e para que pudéssemos viver dentro delas em acordo com a tua santa palavra. Concede a este casal a sua bênção e continues preservando-os em fidelidade e amor. Assim também te pedimos que abençoes todas as nossas famílias. Protege-nos de todos os perigos e males. Fortaleça-nos na fé em Cristo. E enquanto famílias cristãs, que possamos viver as nossas vidas glorificando o teu nome. Em nome de Cristo, nosso Senhor, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebem a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.